Olá, boa tarde, tudo bem? É um prazer, né, mais uma vez estar aqui com vocês, estar trabalhando mais uma disciplina, né, com vocês. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre planejamento educacional, ou seja, é como se fosse uma continuidade da disciplina anterior, né, a qual nós falamos sobre coordenação pedagógica e projetos. Então, hoje nós iremos falar sobre os planejamentos, os vários tipos de planejamentos, as diferenças entre planejamento e plano, que apesar de ser duas palavras que aparentemente são semelhantes, mas têm significados bem diferentes. Vamos falar sobre a importância do planejamento, a importância do plano, né? O porquê que ele é importante, quais as ações dele na nossa vida como docente e o que ele ajuda na questão do nosso trabalho, do direcionamento. E no decorrer dessa aula nós iremos discutir sobre esses temas, né? O planejamento, o ensino, o conhecimento, as habilidades, o desenvolvimento, a aprendizagem, todos esses temas que são bastante significativos e está vendo qual é a real importância desse tema na nossa vida, né, enquanto docente. Então, a definição do planejamento, ela é bem simples, né? O que é o planejamento? Ele é um processo de busca, de equilíbrio, né? Equilíbrio de quê? Entre nosso trabalho, os nossos planos, as nossas direções. Então, esse ato de planejar, ele é um processo de reflexão, ou seja, é aquilo que eu vou me organizar para colocar alguma coisa em ação. Tudo que a gente vai fazer na vida hoje, não só dentro do processo educacional, mas na nossa vida mesmo, no dia a dia, é necessário que haja um planejamento. Um exemplo, se você vai receber uma visita, né, para um jantar ou para um almoço, que seja, você automaticamente já começa um processo de planejamento. Planejar como aquilo vai ser, o que você vai precisar, quais as necessidades, né, que você terá para estar recebendo essa visita. Então, assim, se você vai ao supermercado fazer uma compra, automaticamente você precisa estar com um planejamento daquela compra, o que você vai precisar. Então, o planejamento, ele é isso, é uma atividade que ela está inserida no nosso dia a dia. E na educação, ela não é diferente. Por quê? Porque é lá no ato do planejar que a gente começa a nortear os nossos trabalhos, ou seja, direcionar, né? E através disso, a gente ter uma ação educativa que tenha êxito. Por quê? Porque sem o planejamento isso dificulta. Então, o planejamento, a avaliação e o plano em si é algo que vem para nos orientar, nos direcionar e facilitar o nosso trabalho, tá? E como que se dá esse processo do planejamento? Ele é um processo contínuo, ou seja, ele precisa estar sempre presente na sua ação docente, tá? De maneira adequada, de maneira organizada e de maneira que venha facilitar esse processo de ensino-aprendizagem. Quando a gente fala dos planejamentos, a gente precisa entender que existem hierarquias, né? Digamos assim. Então, assim, quais são os níveis de planejamento? Né? A gente divide esse planejamento em 3 níveis. Primeiro, na união, ou seja, a união é quem vai fazer aquele planejamento educacional, ou seja, o planejamento de uma forma única. Né? Esse planejamento é o planejamento educacional e ele vai ser aplicado em todas as áreas educativas no Brasil. Dentre eles, tem o planejamento estadual, que mais à frente iremos falar um pouco mais desse assunto, e também o planejamento municipal. O que compete esse planejamento? Tá? O da União, ele compete autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, né, os cursos. Ou seja, ele é o órgão maior. Então, assim, nele estabelece todo o sistema de ensino.
Aos estados, cabe organizar, manter, desenvolver e autorizar, reconhecer, ou seja, os cursos das instituições de educação básica e também da superior, no seu respectivo sistema de ensino. E já o município também, ele organiza, ele mantém, ele desenvolve, porém já dentro de uma, como que eu posso explicar para vocês? Dentro da nossa realidade, tá? Quando esse planejamento chega ao município e depois sucessivamente às escolas, a gente vai perceber agora no decorrer da aula que há uma flexibilidade maior. Porque quando ele é feito lá pelo órgão federal, que ele é feito como um todo, então assim, ele já não é tão específico, mas quando ele chega para o nosso município, aí sim a gente começa a ver a nossa realidade, né? Como que esse planejamento poderia ser melhorado, algumas coisas modificadas, lógico que respeitando, né, a nossa grade curricular. Nós não podemos deixar de seguir, mas nós podemos adaptar de maneiras diferentes. Para quê? Para que tenha um êxito maior no quesito aprendizagem, tá? Então, lá dentro do sistema federal, o que nós temos? O MEC, né? E o Conselho Nacional da Educação, que é a nossa CNE. No estado, o CID, que é o Conselho Estadual de Educação, e o CEE. E nós temos o SME, e o Conselho Municipal de Educação, que já é voltado para o nosso sistema municipal, certo? No planejamento educacional, ou seja, né, a nível federal, ele é aquele que abraça todo o sistema educacional. Dentro desse sistema educacional, a gente divide nesses 3 níveis: federal, nacional, né, ou nacional, digamos assim, o estadual e o municipal. O que contempla esses planejamentos? Eles contemplam as políticas públicas e prioritárias, ou seja, a educação é selecionada pelos nossos governantes a cada um dos níveis administrativos e cada setor se organiza para organizar de acordo com sua realidade. Então eu trouxe aqui para vocês como exemplo, para facilitar um pouquinho, separado, tá vendo? O Ministério da Educação, que ou seja, é o nível federal, aquele nível que vai abranger todo nosso setor educacional, no nível estadual e no municipal, que é onde a gente estava até comentando agora há pouco, que flexibiliza, ou seja, que adapta esse planejamento dentro da nossa realidade. E aí existe uma diferença, tá? Essa diferença eu gostaria que vocês pensassem, analisassem bem. Por quê? Porque quando a gente fala plano e planejamento, alguns professores ainda hoje fazem confusão. Eu vejo por aí, às vezes, muitos professores falando assim, não, eu preciso me organizar porque eu tenho que entregar meu planejamento à coordenadora. É o planejamento que você irá entregar? Não seria o plano? Tá? Então, a gente precisa entender essa diferença. Qual a diferença do planejamento e do plano? Planejamento, ele é o processo, né? É aquilo que eu estou pensando em fazer, como eu estou pensando em como fazer, em como organizar. O plano, não. O plano, ele já é algo físico, né? Material, ou seja, o plano, ele é o fruto do planejamento. É aquele documento que você faz, que você formaliza e entrega ao professor. Ficou bem claro essa diferença? Planejamento e plano. Planejamento é um processo. O plano é algo concreto, material, físico, formal. Aquele documento que eu vou organizar e entregar, né, ao coordenador, à direção da escola. Tranquilo? Então, no Ministério da Educação, né, nós já até falamos sobre isso aí, só revendo mesmo. Ministério da Educação, que é o Plano Nacional da Educação, o Plano Estadual da Educação, Plano Municipal da Educação. Tranquilo? E o planejamento escolar? O que seria? Né? O que compreende o planejamento escolar? Ele é o planejamento geral da escola, ou seja, todas as atividades, todas as decisões pedagógicas
e administrativa, a gente insere no planejamento escolar. Ele é uma totalidade dos segmentos da escola. Ou seja, esse planejamento ele é participativo. Por quê? Porque o planejamento escolar ele não pode ser feito apenas pelo diretor, coordenador ou parte da equipe escolar. Ele precisa ser feito por um todo, né? Ele é aquele planejamento que necessita da união de todos, dos professores, dos coordenadores, dos pais, de toda a equipe pedagógica, do diretor e principalmente dos líderes da sociedade. Ou seja, é um trabalho em equipe que ele é feito pela escola e a sociedade. Que documento seria esse? Que planejamento seria esse? O nosso famoso PPP, ou seja, o Projeto Político Pedagógico. Mas existem algumas unidades escolares que trabalham com outros tipos de plano. Então, dentre eles, existe o PE, que é o Plano Escolar. O que seria esse plano escolar? Ele é bem semelhante ao PPP, tá? Não é toda escola que tem. Muitas escolas, às vezes, já preferem fazer o PPP, porque no PPP ele já abrange, né, toda a necessidade escolar. Algumas escolas mantêm os dois. Algumas escolas trabalham hoje com o chamado PP. Que seria o PP? Uma proposta pedagógica. Mas aí você pergunta, professora, é errado trabalhar com apenas um? É necessário ter os dois ou os três? Não. Ali a equipe escolar, junto com toda a equipe pedagógica, ela define que tipo de documento eu preciso ter. Qual a diferença, professora, do plano escolar e do PPP? Simples. O plano escolar ele é um plano que ele precisa ser feito anualmente, tá? Mas o PPP não? Sim, né? Todos nós sabemos que o PPP não é que ele precisa ser feito anualmente. Geralmente o que a gente faz é se cria o PPP escolar e anualmente ele é revisado, ele é atualizado. Então, assim, não há necessidade de você refazer o documento todo. Você vai atualizando e revisando de acordo com as necessidades que forem surgindo. O plano escolar não, ele é feito, ele é refeito anualmente, então ele não tem como ele ser somente revisado. E a gente tem um outro tipo de plano que ele é inserido no ensino superior. Ele é muito parecido também ao PPP, só que ele recebe um outro nome, ele é o Plano de Desenvolvimento Institucional. E é através desse plano que a instituição também revisa quais são as necessidades, quais são os critérios, né? Todo aquele processo anual também da instituição superior é inserida nesse plano de desenvolvimento institucional. Tranquilo? E dentro desses planos a gente vai ver que existe alguns tipos de planejamento na educação, tipos diferentes, né, de planejamento. E é nessa parte aqui que vai ficar bem claro para vocês a questão quando a gente falou lá no início, do tipo de planejamento federal, o estadual e o municipal, tá? No planejamento educacional, ele é feito pelas as administrações, ou seja, ele é o planejamento geral. E dentro desse planejamento, ele vem sendo distribuído pelas as administrações, pelas secretarias do Estado e também do município. Mas ele é aquele planejamento global geral criado pelo órgão federal e pelo MEC. Tranquilo? Daí a gente passa a receber um planejamento curricular. Que planejamento seria esse? São aqueles planejamentos, geralmente eles são elaborados pelo sistema de ensino, né, o nosso BNCC, mas também pode ser feito dentro da escola. Mas é raro, né? Geralmente o planejamento curricular ele já vem pronto. Ele já vem elaborado pelo nosso sistema de ensino. Então, quando nós recebemos esse planejamento curricular, tanto o Estado quanto o município, vem a questão das adaptações, né? Da flexibilidade que ele nos dá para trabalhar de diferentes formas dentro desse planejamento curricular. Ou seja, quando a gente vai fazer o planejamento escolar
que é o nosso PPP, por exemplo, a gente precisa estar embasada no planejamento curricular. Por quê? Porque ele já tem uma grade a seguir, né, a ser seguida. Então, nós, como professores, nós não podemos desenvolver simplesmente um plano de aula, um plano de ensino, à nossa maneira. Não. O nosso plano de ensino, ele nos dá essa flexibilidade, mas ele precisa estar direcionado pelo planejamento curricular. Eu vou trabalhar de uma maneira que eu encontre mais facilidade, mas seguindo aquele plano, seguindo aquela disciplina. Tá? Então, a gente tem esses direcionamentos a ser seguidos. Quando a gente vem para o planejamento escolar, aí entra, né, o plano escolar, o PPP, ou a proposta pedagógica, assim como a escola opta fazer. E, por fim, entra nós, pedagogos. Com o quê? Com o nosso planejamento de ensino. Para que serve esse planejamento de ensino? É importante, né? Muitos professores, às vezes, até encaram o planejamento de ensino, o nosso famoso plano de aula, como algo difícil, algo que toma tempo, algo irrelevante. Mas não é. É no nosso plano de aula, que é o plano de aula que nos direciona, que nos facilita o nosso trabalho, porque fica de forma organizada, tá? Então, esse planejamento ele é totalmente voltado para a prática de ensinar. Ou seja, é o planejamento do professor. E aqui a gente já falou, né? Acho que ficou bem claro com relação aos tipos de planejamento, o curricular, o escolar e o de ensino. Então, assim, qualquer dúvida a gente pode estar voltando depois e falando um pouco mais. Mas eu gostaria de enfatizar um pouco aqui com vocês com relação ao plano de ensino. Por quê? Porque o plano de ensino, ele é algo sólido e ele é algo muito importante. Então, assim, quais são as características principais? O que eu preciso focar mais enquanto professor quando eu vou desenvolver o meu plano de ensino, quando eu vou desenvolver o meu plano de aula? O que é que precisa ter no meu plano de aula, professora? Para que fique um plano bom, para que seja algo realmente importante para me direcionar. Então, deixei aqui para vocês o foco principal. Até coloquei uma cor diferenciada. Quando a gente vai fazer um plano de aula, por exemplo, nosso principal foco, nosso principal objetivo é a aprendizagem do aluno, tá? Então, na aprendizagem do aluno, tudo que eu fizer, tudo que eu planejar, tudo que eu buscar é em prol dessa aprendizagem, tá? É no sentido de desenvolver, é no sentido de enriquecer a aprendizagem do aluno, de estimular o aluno. Então, primeiro, aprendizagem do aluno. Em volta dessa aprendizagem, entra o professor planejador do ensino, ou seja, tudo que eu estou planejando é com esse objetivo, né, de enfatizar o ensino daquele aluno. Nesse meu plano, eu preciso seguir alguns critérios. O que ele precisa ter? Primeiramente, coerência e unidade. O que é isso? Coerência, aquilo que eu estou ensinando, aquilo que eu estou propondo para o meu aluno, ele precisa ter coerência, ele precisa fazer sentido, tá? E a unidade seria isso, um exemplo. Eu vou trabalhar com o meu aluno hoje, vou fazer o meu plano de aula ciências, né? Ciências, vamos só trabalhar ciência. Vamos falar sobre o mundo animal, vegetal. Então, assim, durante aquela minha aula, aquele plano de aula, eu vou tratar apenas esse tema. Eu não posso começar falando sobre ciências, falando sobre a vida natural, animal e vegetal, e de repente eu pular para um outro assunto que não faça sentido, que seja totalmente diferente daquilo que eu propus no meu plano de ensinar. Então, a unidade é isso. Se eu começo a minha aula falando de um assunto, eu vou finalizar a minha aula falando daquele assunto. Por quê? Porque a criança precisa disso, né? Isso precisa estar amarrado, isso precisa fazer sentido para a criança. Continuidade e sequência. Sempre que eu começo um determinado conteúdo, eu preciso dar continuidade a ele.
quando eu vou trabalhar a gramática, por exemplo, eu não posso misturar. Ou se eu estou trabalhando matemática, aí hoje eu vou falar sobre adição, depois eu já passo para multiplicação, sem finalizar antes aquele assunto, ou para divisão. Então, assim, a criança, ela precisa ter a sequência, tá? Essa continuidade de sequência. Para quê? Para que faça sentido o aprendizado dela. Eu não posso trazer um emaranhado de informações e jogar para aquela criança e esperar que ela tenha bons resultados. Quando a gente trabalha principalmente a educação infantil, a gente sabe que ele é um processo contínuo, ele é um processo que leva tempo, às vezes é repetitivo, mas tudo isso faz parte dessa aprendizagem da criança. Precisão e clareza. Eu tenho que ser clara com os meus objetivos. Eu tenho que passar para a criança de forma clara, de forma precisa, de forma que ela entenda, que ela compreenda. Nesse ponto aí, que principalmente a educação infantil, a gente traz muitos recursos diferentes, né? Através de músicas, às vezes de teatro, às vezes de videoaulas. Então, assim, a gente busca tudo aquilo que for importante para contribuir naquela aprendizagem. Objetividade e funcionalidade. Aquilo que eu estou oferecendo para a criança, ela precisa funcionar. Ela precisa me dar respostas de que aquilo está sendo enriquecedor, que aquilo está contribuindo na aprendizagem. Então, eu vou encontrar essas respostas quando? Na avaliação, tá? Porque a gente vai falar logo em seguida, no nosso plano de ensino, no nosso plano de aula, a gente precisa ter essa parte avaliativa. Avaliar até que ponto aquilo está sendo produtivo, até que ponto aquilo está sendo positivo. De repente eu faço um planejamento, imagino que, eu faço meu plano de aula e imagino que vai ser maravilhoso, e de repente não funciona. Isso vai acontecer muitas vezes com vocês. Então, assim, a gente precisa, aí é onde entra essa flexibilidade, tá? A partir do momento que eu avalio que é a forma que eu busquei trabalhar com as crianças, com os meus alunos, seja criança, seja adolescente ou adulto, mas que aquela forma não está funcionando, eu preciso mudar. Às vezes, no meio do processo, eu preciso mudar. Então, essa avaliação ela não é feita só do professor para o aluno, ela tem que ser autoavaliativa também. Eu tenho que me avaliar, eu tenho que saber se aquilo que eu estou trazendo realmente está fazendo sentido, realmente está contribuindo na aprendizagem. Muitas vezes a gente precisa mudar o plano, muitas vezes a gente precisa mudar as estratégias e estar sempre avaliando se isso está sendo ou não positivo, né? Isso é um processo que a gente precisa estar sempre atento, tá, pessoal? Com relação aos nossos planos de ensino. E os tipos de planejamento de ensino, a gente trabalha tipos diferentes. Então, assim, todos esses planejamentos que eu vou falar agora, a seguir, eles são feitos por nós, professores. Às vezes, assim, na prática, algumas instituições nem cobram tanto, mas é bom a gente falar para que vocês saibam que eles existem, tá? Mesmo que não seja uma prática diária de vocês. Então, nós temos aí 3 tipos de planejamento. O planejamento de curso, o planejamento de unidade e o planejamento de aula, que é o que nós estávamos falando agora há pouco. Quais as diferenças nesses 3 tipos de planejamento? O de curso, ele é um planejamento maior, ou seja, o próprio nome já diz, planejamento de curso. O que seria esse curso? Ele não precisa ser um curso específico, de repente eu estou trabalhando aí o ensino médio. O ensino médio, ele é um curso. A educação infantil é um curso, né? Então, o fundamental também é um curso. E às vezes eu quero fazer um planejamento que envolva todo aquele ano letivo sobre aquele curso, em cima daquele curso. E por isso, ele tem como fruto um documento que se chama o plano de ensino. Só que esse é o plano de ensino anual. Ou seja, é algo extenso, é algo que eu já quero fazer englobando todo aquele ano letivo, para que eu tenha o meu direcionamento já pronto o ano todo. Certo? Tranquilo? Planejamento de unidade. Aí entra a diferença, porque quando eu faço o planejamento de curso, eu estou falando do ano letivo. Nesse planejamento de curso, eu vou
inserir todas as disciplinas que eu irei trabalhar, né? Tudo aquilo que eu oferecer aos meus alunos, que eu tenho para oferecer para os meus alunos, estará inserido no plano de curso. Quando eu faço um plano de unidade, aí já é diferente. Por quê? Porque ele é voltado não para o curso, e sim para os conteúdos. Ou seja, eu vou trabalhar uma única disciplina, tá? Eu vou planejar uma única disciplina. Deixei aqui como exemplo História do Brasil, mas poderia ser qualquer outra. Então, esse planejamento de unidade eu vou trabalhar. Não é um plano somente para uma aula, viu, pessoal? Ele é um plano que ele pode ser feito para 1 mês, 2 meses, ou seja, o tempo que for necessário para eu trabalhar esse conteúdo História do Brasil. E ele também recebe um nome, que pode ser um fruto desse planejamento de unidade, ele vai receber o nome de sequência didática, né? Como o próprio nome diz. Eu vou trabalhar a história do Brasil, eu vou trabalhar ele na sequência necessária e ele recebe o nome de sequência didática por quê? Porque ele é uma sequência da história do Brasil. Ele não é uma sequência de qualquer disciplina, é uma única disciplina que eu irei planejar dentro de um tempo estipulado, que esse tempo eu tenho que ter em mente, né, que tempo eu terei para trabalhar essa disciplina, e dentro dessa sequência didática, o que ele precisa ter, o que ele precisa possuir, né? As competências e as habilidades, tanto do docente quanto dos alunos, mas a gente vai trabalhar as competências e habilidades dentro dessa sequência didática. E o famoso plano de aula, que todos nós conhecemos, o que difere ele é que ele é um plano diário, ou seja, é aquilo que eu vou fazer em uma única aula, tá? Tanto é que o plano, por isso ele já recebe o nome diário. Não importa se no plano de aula diário eu vou trabalhar várias disciplinas, né? Nós, por exemplo, que trabalhamos com educação infantil, nós que trabalhamos o Fundamental 1, às vezes o professor ele trabalha várias disciplinas. O plano de aula ele não precisa ser necessário para uma disciplina, você faz o plano para todas as disciplinas daquele dia que você irá trabalhar. E ele possui o quê? Qual que é a diferença, por exemplo, do planejamento de unidade com planejamento de aula? Planejamento de aula, ele trabalha os objetivos, ou seja, eu vou criar aquele plano, eu vou fazer o meu plano com objetivos. O que eu quero para aquela aula? O que eu quero transmitir? O que eu quero que meus alunos aprendam? E para eu fazer esse plano de aula, tem algumas coisas importantes, não é só o que os alunos vão aprender, mas eu preciso já saber, eu preciso já ter em mente aquilo que eles já sabem, tá? Para que eu possa estar trabalhando novas aprendizagens e com novos objetivos e que tenha êxito também com essas aulas que eu terei para propor para os meus alunos. Então, só para a gente revisar um pouquinho, tá? Para ficar bem claro para vocês. Os diferentes tipos de planejamento: educacional, escolar, curricular e de ensino. Quais são os órgãos competentes? No nosso planejamento educacional, ele é feito pelo governo, ou seja, pelo órgão federal, que é PNE, PEE, PME, ou seja, vamos falar do modo geral, o órgão federal, né, o Brasil, o órgão estadual e o órgão municipal. Cabe a esses 3 órgãos fazer o planejamento educacional. Planejamento escolar, como o próprio nome já diz, é a escola, a instituição, que é o PE, o PPP, o PP e o PDI. Ou fica apenas no PPP, ou a instituição pode optar por ter os 2 ou os 3. E o PDI, como eu falei para vocês, ele é voltado para o ensino superior. Tranquilo? Planejamento curricular, que também pode ser feito tanto pelo sistema, né, o sistema administrativo, ou seja, ele já pode vir de cima, ele já pode vir do órgão federal, e às vezes também, dependendo da necessidade, ele pode ser elaborado pela escola, logicamente, obedecendo os critérios do planejamento federal.
tá? Então seria como se fosse uma flexibilização, ou seja, algo que eu preciso acrescentar, mudar ou retirar, desde que eu esteja obedecendo o planejamento federal, eu posso criar um planejamento curricular. Mas geralmente isso é raro, tá? Geralmente as escolas já recebem esse planejamento e aí sim, quando a escola vai fazer o planejamento escolar e o planejamento de ensino, que é feito pelo professor, a gente segue, tá, as normas do planejamento curricular. Dentro do planejamento de ensino, nós sabemos que ele é dividido também em 3 partes, conforme falamos agora: planejamento de curso, planejamento de unidade, planejamento de aula. Planejamento de curso, algo geral, global, ou seja, é aquele plano anual que eu vou fazer decorrente de todo o curso, de todas as disciplinas que eu irei trabalhar. Planejamento de unidade já é voltado para uma disciplina específica. E o planejamento de aula, que é o plano diário de aula que eu faço, que eu entrego à instituição e que eu me direciono para estar trabalhando dentro da sala de aula. Ou seja, o plano de aula eu costumo dizer que ele é o chão da sala de aula do professor. Por quê? Porque ele é a base, né? Ele estrutura, ele organiza, ele direciona. Já imaginou entrar numa sala de aula sem ter um plano? Sem você saber exatamente o que você vai fazer, o que você vai trabalhar? Como seria difícil, né? Então, para a gente estar elaborando um planejamento, como nós já falamos anteriormente, o planejamento é algo que está aqui na nossa cabeça, na nossa mente. Ou seja, a partir do momento que eu coloco ele no papel, ele se torna um plano, tá? Então, a gente precisa fazer algumas perguntas. Que pergunta seria essa? O que? Tá? O que eu quero trabalhar? Como eu quero trabalhar? Com o que eu vou trabalhar? Ou seja, a gente precisa ter essa preocupação central. A gente precisa definir os fins, buscar o que a gente precisa para que a gente possa estar trabalhando com eficácia, tá? Então, assim, ele nos traz os instrumentos, ele nos mostra o que a gente precisa, às vezes as necessidades de projetos que a gente precisa estar trabalhando no decorrer do ano. Professor, eu preciso trabalhar alguma coisa, mas não está no PPP, eu posso? Então, assim, tá vendo? Esse planejamento, no início do ano, o professor precisa já ter em mente tudo aquilo que ele irá precisar. Quais os projetos eu irei trabalhar no decorrer do ano? Porque nós sabemos, principalmente nós de instituições públicas, às vezes a gente tem ótimas ideias, às vezes a gente quer fazer alguns projetos, trabalhar alguns projetos e às vezes não temos os recursos necessários. Então tudo isso precisa ser planejado no início do ano letivo para que não ocorra esse tipo de inconveniências. Por quê? Porque se você planeja, se você coloca no PPP escolar, quando chegar o momento de você executar aquele projeto, você terá, tá, todas as condições para estar construindo esse projeto. Então, tudo precisa ser planejado antecipadamente para que não haja problemas futuros. Tranquilo? E o projeto, ele é isso, ele é um documento, né? Também produto de um planejamento, porque para tudo que você vai fazer existe um planejamento, mas o que diferencia nesse projeto já são registradas essas decisões mais concretas. Ou seja, aquilo que você quer fazer para o futuro, você já coloca naquele projeto. Então, assim, como o próprio nome indica, é você projetar, é você lançar para frente uma ideia de mudança, uma ideia de movimento, algo novo, algo necessário, algo que vai engrandecer o seu trabalho pedagógico. Tá? Então, ele representa um laço, tá? Um laço, um vínculo que seria entre o presente e o futuro. Tá? Então, assim, às vezes até assusta, né? Quando a gente vai trabalhar projetos nas escolas, isso até gera uma certa insegurança, um certo medo. Ai, será que vai ser bom, que vai dar certo? Então, assim, a gente precisa, tanto como o projeto político-pedagógico, qualquer projeto que você vai trabalhar na sua escola, você precisa ter um planejamento bem feito para que não haja surpresas desagradáveis.
Tranquilo, pessoal? Programas. O programa ele já é constituído, né, de um ou mais projetos e geralmente os programas eles já são determinados, né, pelos setores. Nós temos até alguns programas já bastante conhecidos e alguns são por órgãos federais que trabalham dentro da educação, que é, por exemplo, o Enem. Né? O Enem ele é um programa de governo, um programa nacional do ensino médio, que visa o quê? O Enem ele visa o ingresso do aluno numa instituição superior, ou seja, ele é como se ele fosse não um mediador, mas que ele medisse, né? Ele medisse o grau de conhecimento daquele aluno para saber se ele está capacitado ou não para ingressar numa faculdade. O ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, ele já é um programa que, geralmente, esses alunos que não conseguem bolsa pelo Enem, que a gente sabe que o principal objetivo do Enem é a bolsa universitária, ele tem uma segunda chance, uma segunda oportunidade de entrar pelo ProUni, porque o ProUni ele oferece bolsas, assim como a OVG, né, que é um órgão federal, organização federal, ou estadual, perdão, que também promove esse tipo de ajuda aos universitários, né, oferecendo bolsas de estudo, facilitando para aqueles alunos que não têm condições de pagar todo o valor de uma mensalidade de uma faculdade. Então, tanto a OVG, como o Enem, como o ProUni, oferece essas condições de manter esse aluno numa universidade. Tranquilo? E aqui só para vocês perceber como que é feita essa divisão, está aqui o nível de planejamento e as modalidades de plano. Então, nós podemos ver que no planejamento educacional, que é aquele criado pelo órgão federal, o que ele abrange? O Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual e o Plano Municipal. E são subdivididos em programas ou projetos. Então, todos esses estão ligados lá no órgão federal, tá? Planejamento curricular, nós sabemos que são desenvolvidos já no âmbito da escola, ou às vezes no administrativo também, conforme nós falamos, que a maioria dos planejamentos curriculares já são criados pelos órgãos administrativos. Raramente são feitos dentro da escola, tá? Porém, são raros, mas existem. E são os chamados de plano de curso. E no planejamento de ensino, entre as 3 subdivisões, né, que é o plano de disciplina, o plano de unidade e o plano de aula, que nós falamos agora há pouco. Então, essas ações, elas são desenvolvidas durante o ano letivo, que é o plano de disciplina, que é aquele que eu falei para vocês, que é durante todo o ano letivo, durante o curso, você faz esse planejamento geral. O de unidade, que ele é voltado para uma disciplina específica, e o plano de aula, que é esse feito diariamente pelo professor, para estar orientando, direcionando, facilitando o método de ensino-aprendizagem dentro da sala de aula. Para eu construir, tá, um planejamento, um plano, seja um plano escolar, seja um plano de ensino, eu preciso de ter algumas, digamos que, particularidades, eu preciso ter um certo comprometimento, né? Então, quando a gente vai falar de conceito de participação, a gente precisa ver ou rever alguns processos sobre a forma de agir em conjunto, porque para trabalhar um plano, hoje até mesmo os planos de aulas, né, a gente faz o planejamento coletivo, então assim, você pega a opinião de alguém, você às vezes opina, você ajuda, então assim, tudo que é feito no coletivo, ele traz resultados melhores. Porque é como a gente mesmo diz, que duas cabeças pensam melhor que uma. Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter compreensão, a gente precisa ter sensibilidade, a gente precisa ter companheirismo, ter respeito ao próximo, saber respeitar a opinião do nosso colega, saber a hora de darmos as nossas opiniões, tá? Ter empatia, o que é empatia? Nos colocar no lugar do outro. Conseguir enxergar da forma que o outro enxerga, conseguir sentir a necessidade do outro. E dedicação, tá? Porque tudo que você faz com dedicação,
que você faz com amor, que você faz com respeito, com companheirismo, ele tem melhores resultados. Então, cabe perguntar, tá? Essas perguntinhas, elas são primordiais. Como estamos trabalhando no sentido do desenvolvimento dos grupos operativos? Ou seja, como nós estamos contribuindo, o que nós estamos fazendo de bom, o que nós precisamos melhorar. Nós, professores, precisamos nos perguntar isso diariamente. O que precisamos melhorar? Porque nem sempre somos o detentor do saber, né? Como alguns professores acham. Pelo contrário, eu falo que na educação, o nosso processo de aprendizagem, ele é diário, estamos constantemente aprendendo. E para fazer os elementos essenciais do plano de ensino, a gente faz também algumas perguntas, tá? Esse planejamento de ensino, como nós já falamos, ele é um processo integrador entre a escola e o contexto social. Então, o que a gente precisa saber? Primeiro, conhecer a nossa realidade. Qual é a realidade da nossa escola? Qual é a realidade dos nossos alunos? Quando eu falo de realidade, é em todos os âmbitos, tá? Social, psíquicos. Então, a gente precisa conhecer o nosso contexto social, conhecer a nossa realidade para, sim, preparar um plano de ensino, um plano de aula que venha a ter sucesso, tá? Os objetivos. Para que eu vou fazer isso? Os conteúdos, a metodologia, o cronograma e a avaliação. O que vem no conteúdo? O que eu vou trabalhar? Quais os procedimentos eu irei tomar? Né? Quais os conceitos eu irei trazer para a minha turma? A metodologia é como você vai fazer isso. Ou seja, de que forma? O que eu vou trazer como metodologia? Eu vou trabalhar videoaulas, eu vou trabalhar livros, eu vou trabalhar leituras e os recursos. Através de que eu vou trabalhar isso? Tá? E essa avaliação final, que ela é primordial, é você avaliar se o seu plano de aula está sendo produtivo, tá? Está trazendo bons resultados, está ajudando na aprendizagem dessas crianças. Isso você precisa se perguntar diariamente. A avaliação é outro processo muito importante, saber avaliar. Por quê? Porque existem alguns processos bastante complicados, tá? O primeiro é o juízo da realidade. O outro diz respeito ao juízo do valor. Então, assim, tem muita diferença essas duas palavrinhas, tá? Porque pelo juízo da realidade, você trabalha por meio da avaliação. Então, assim, existe um significado. Eu vou aplicar a minha prova e as respostas que os alunos irão me dar vai fazer com que eu possa medir o grau de conhecimento. Se mede grau de conhecimento através de uma prova, de uma avaliação, pessoal. Já o juízo de valor, ele já emite um outro tipo de juízo sobre o que? O significado daquilo que o professor observa em sala de aula. Tá? Como o meu aluno participa, como o meu aluno se comporta, como que é a vida escolar daquela criança, porque quando você aplica uma prova somente, muita coisa está envolvida. Né? Como que está o estado psicológico daquela criança ou daquele aluno, como que foi o dia dele no trabalho quando se trata de adultos, né? A alimentação, a vida familiar daquela criança. Então, assim, existem muitos valores envolvidos, muita coisa envolvida por trás de uma avaliação. Por isso que eu, como professora, eu valorizo muito o juízo de valor. É você avaliar o todo, o geral, tá? E não somente aquilo que as respostas lhe trarão durante a aplicação de uma avaliação. Existe até algumas coisas relevantes, eu falo, um paralelo entre essas funções reais e ideais. Por quê? Porque nas ideais existe um processo democrático. Nas reais, geralmente as mais usadas, existe um processo autoritário, ou seja, o professor ele acha que a gente escuta muito isso em sala de aula, principalmente quando existe algum conflito entre o professor e aluno e fala, mas na prova eu te pego, não é? A gente ouve muito isso. Então, assim, nas ideais ela precisa ser o quê? Transformadora e não conservadora. Ela precisa ser criativa, reflexiva e não mecânica. Ela precisa ser participativa, tá? E não competitiva ou seletiva. Não é porque o aluno tem um nível social mais elevado que ele vai ter mais valor. A gente, enquanto professor, a gente precisa saber separar muito isso. Tá? Ela precisa ser estimulada, ela precisa
um aluno precisa ser estimulado a aprender todos os dias e não bloquear aquele aluno, não fazer com que ele se sinta inferior aos outros, tá? Na avaliação ideal, ela precisa ser questionada e crítica, tá? E não repetidora. Ela precisa trazer ao aluno um momento de satisfação e não de ansiedade, de insegurança e de medo, que alguns alunos, às vezes, eles sabem todo o conteúdo, mas o professor impõe tanta autoridade que no momento de executar aquela prova, de fazer aquela prova, o aluno bloqueia. Por quê? Porque ele está com medo, ele está em pânico. Então, assim, ela precisa ser produtora de conhecimento significativo, ela precisa ser diagnosticada, ela precisa ser informadora e ela precisa ser constante e contínua, ou seja, eu vou avaliar o meu aluno dia após dia dentro da sala de aula, tá? E não como classificatória, não como exclusiva, não como condicionadora. E por último, mas não menos importante, essa avaliação ela precisa usar de todas as ocasiões interacionais, ou seja, todo o processo escolar, todo o processo de aula, a duração de aula, o diálogo, a observação, a participação. Tá? E não como recurso rotineiro, ou seja, só a prova e pronto, acabou. Né? Hoje nós trabalhamos diferentes formas de avaliação. Isso aí é algo novo e que a gente percebe que trouxe mudanças bastante relevantes, tá? Então aqui eu deixei alguns questionamentos para vocês, que é para vocês refletirem sobre o modo de planejamento do trabalho pedagógico de vocês. Você acha importante o planejamento? Você acha que daria para trabalhar sem planejamento? Como seria difícil, né? Entrarmos em uma sala de aula sem saber o que de fato iríamos trabalhar. Alguns professores às vezes só transcreve o planejamento, entrega e acha que já cumpriu a obrigação. Isso é o correto a fazer? Né? Tem alguns planejamentos que são tecnicistas, ou seja, algo que você já pega pronto e não tem nada a ver com a sua realidade de sala de aula, mas ainda assim o professor utiliza dele. Então ele veio, gente, a gente precisa imaginar que o planejamento ele veio para facilitar, para viabilizar o nosso processo de trabalho. Mas ele precisa ser revisto, ele precisa ser reconsiderado, ele precisa ser redirecionado e às vezes a gente precisa refazer o nosso plano. Quando você percebe que aquilo não está sendo tão bom quanto deveria ser, tá? Aquele plano de aula seu não foi tudo aquilo que a gente imagina. Às vezes a gente engana, às vezes a gente pensa que não vai ser tão legal e chega lá e arrasa, não é? Mas às vezes é o contrário. Às vezes você faz um plano espetacular, mas na prática ele não funciona. Então a gente precisa rever isso também, tá certo? Tranquilo, pessoal. Espero que tenha ficado bem clara essa questão dos planejamentos, né? Essa diferença do planejamento e do plano e a importância que é o planejamento na vida do professor e também do aluno. Por que do aluno? Porque reflete diretamente no aluno o seu ato de planejar. O seu plano, o seu modo de ensinar, tá? Sua prática pedagógica, ela depende muito do seu plano de aula. Então, um plano bem feito, um plano bem organizado, um plano bem estruturado é a certeza de uma aula bacana, de uma aula produtiva, de uma aula que vai render boas aprendizagens, tá? Trouxe aqui uma frase, ela é de Vasconcelos, que ele diz assim, que planejar é antecipar mentalmente uma ação ou um conjunto de ações a serem realizadas e agir de acordo com o previsto. Planejar não é, pois, apenas algo que se faz antes de agir, mas é também agir em função daquilo que se pensa. Então, que vocês guardem isso para vocês, essa importância do planejamento. Por quê? Porque através do planejamento, um planejamento bem feito, um planejamento bem estruturado, que vocês irão colher bons frutos, tá, no futuro. Vocês terão muito êxito nessa sua caminhada pedagógica, digamos assim. Bom, isso era o que eu trouxe para vocês. Espero que tenha contribuído um pouquinho na aprendizagem de vocês. Gostaria de agradecer a cada um pelo tempo, pela dedicação e dizer que foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, tá? Beijo, espero nos ver em breve, né, pessoalmente, nos conhecer. E enquanto isso, desejo a vocês tudo de bom, todo sucesso para vocês. Muito obrigada.